Olá a todos que acompanham o meu canal. Entrou esse Neo Geo CD Front Load, tá? O mesmo é do Sebastião, um colecionador lá do Rio de Janeiro, tá? Muito gente boa. Esse aparelho ele levou a um técnico para colocar uma Unibius 3.3. Porém, o que acontece? O mesmo retornou para ele nessa condição, sem imagem, né? Então veja que o mesmo liga, mas não tem imagem. Então vamos partir para abrir o aparelho e ver como que o mesmo se encontra. Continuando aqui com a desmontagem do Neo Geo CD Front Load, vamos tirar as blindagens dele. Bom, abrindo o aparelho, percebe-se que a pessoa que fez a montagem do aparelho colocou os parafusos maiores. 1, 2, 3. Olha o tamanho do parafuso. Os parafusos, né, que vai na parte inferior são esses aqui, né? Então, olha a diferença do tamanho do parafuso, né? Então, o que acontece? Ao fechar o aparelho, ele danificou essa memória RAM, furou o chip, né? Não furou a carcaça porque não conseguiu varar, né? Mas chegou a encostar em cima aqui, mas como aqui não vai memória, não vai nada, também não estourou a trilha. Aqui também não pegou nada, então são 3 parafusos, beleza, né? Aí, como eu falei, esse aparelho foi para fazer a instalação de uma Unibius 3.3. Olha, para retirar o chip, o técnico ele mutilou o chip, quebrou o chip também, tá? E danificou as trilhas aqui embaixo do aparelho. Então eu vou continuar aqui a desmontagem para deixar esse vídeo bem esclarecido aí para o dono do aparelho também. Bom, como eu havia falado, então foi necessário fazer 2 jumper na parte de baixo da placa. As outras trilhas eu refiz todas, né? E as ilhas também, mas infelizmente essas duas não teve o que fazer. Mas consegui aí reconstruir a trilha mediante ao jumper da placa. Na parte superior da placa, tá? Houve a necessidade de fazer uma trilha, tá? E mesmo antes de fazer essa trilha, eu percorri ilha por ilha para ver se estava chegando o sinal nos outros CI, porque a comunicação da BIOS, né, é responsável para acionar todos os outros circuitos integrados na placa também. Então vamos aí continuando aí com a manutenção. Bom, como pode ser visto, né, fiz a instalação de um soquete 40 pinos na placa, tá? Para que possa ser colocado a BIOS original e depois a BIOS 3.3. Então eu vou colocar a BIOS 3.3, vou subir o vídeo, vou fazer o aparelho funcionar com a BIOS original, né? Porque embora a dele foi mutilada, mas eu tenho a minha de teste aqui original. Então vamos colocar a mesma e fazer os testes. Bom, a BIOS original está no local. Agora eu vou partir para montar o aparelho e fazer o teste. Bom, aqui fazendo a alocação da placa-mãe ao gabinete, tá? Venhamos aqui que tem uma marcação 2020, tá? Não sei se foi o técnico que marcou, mas também para comprovar que é a mesma placa. Bom, BIOS original no local, memória RAM trocada, placa soqueteada. Então, soquete 40 pinos,
BIOS e memória. Vamos aí continuar com a montagem do aparelho. Bom, o aparelho se encontra com a fonte no local, com a BIOS original que eu uso para teste, a memória foi trocada, o jumps tudo feito. Então vamos ligar o aparelho para ver. O aparelho não subiu imagem. Aparelho subindo imagem. Então isso indica que o mesmo já saiu da condição que estava, né? O mesmo chegou, ligava somente tela preta. Então vamos desligar o aparelho, né? Colocar o drive de CD. Drive de CD já alocado, tá? Vamos ligar o aparelho. Veja que o mesmo já partiu, né? Vamos deixar o mesmo entrar na tela de pressione Start. Beleza? Então reconheceu o sistema. Então agora eu vou partir para a troca da BIOS para uma BIOS 3.3. Vamos lá. Continuando, então fiz a retirada da BIOS original. Veja que ficou somente o soquete. Esta é a original minha de teste. Essa é a BIOS 3.3 oficial, tá? Porque tem as free. Tá? As free você não tem todos os recursos que a oficial tem. Então vamos fazer a instalação da mesma e ligar o aparelho. Continuando, a BIOS 3.3 no local. Vamos ligar o aparelho e vamos ver a mesma subindo. Veja que já mudou o logo. Beleza? 3.3. Então, vamos continuar aí com a devida manutenção e fechamento do aparelho. Continuando aqui o fechamento do Neo Geo Front Loader. Então todos os parafusos devidamente no local, os tamanhos corretos, né? Tanto placa superior como inferior. Vamos aí continuar com o fechamento do mesmo para fazer o teste final. Continuando, bom, aparelho montado, placa inferior, placa superior, gabinete do compact de CD também, ou mecanismo também parafusado, tá? Todos os parafusos se encontram alocados no aparelho. Vamos ligar o mesmo. Aparelho ligado, subindo a Unibios 3.3, reconhecendo. Vamos apertar aqui o pauser para ver como que o mesmo vai se comportar, né? Então ele está fazendo a leitura ali, né? Vou deixar fazer o carregamento total para a comprovação que o mesmo está funcionando sem erro, né? Então, vamos aí na paciência, né? Então, olha lá. Vamos apertar
aqui o Select e o Start, ele entra nessa opção. Então nessa opção você tem as opções de estar resetando o aparelho. Vamos resetar. Resetou. Apertou Select e Start quando você liga o aparelho, você muda a região japonês, América, europeu e brasileiro. Tá? Então, eu como gosto de jogar com agressividade, então deixo no japonês. Aperto se ele sai. Tá? Ele está reconhecendo o jogo, porque eu resetei o aparelho. Ele está na região japonês. Para abrir a gaveta, pressiona o C e o D. Olha lá. C e o D fecha novamente. C e o D ele abre. C e o D ele fecha. Beleza. Fechou a gaveta, começou a ler o disco novamente. Após ele ler, ele vai ter a inscrição pressione Start, olha lá, ou push Start botão. Vamos apertar e vamos ver o mesmo funcionando o jogo Fatal Fury. Perfeito. Vamos deixar um pouquinho rodar o jogo Fatal Fury. Eu vou apertar o Start para não deslogar o vídeo. Então vou apertar aqui o pause aqui. Então o aparelho está funcionando. Está com a Unibios 3.3. O jogo que está funcionando é o Fatal Fury. Então, agora eu vou fechar o aparelho e vou testar ele numa televisão grande para ficar mais confiável o vídeo também. Vamos fechar o aparelho. Bom, o aparelho se encontra fechado com todos os parafusos, né? Então agora eu vou virar o mesmo no lado correto, que deve ser para cima, e vamos ligar o mesmo. Bom, aparelho fechado, vamos ligar o mesmo. Vamos apertar o C e o D. Veja que o mesmo está com vídeo. Vamos apertar o C e o D para ele fechar a gaveta. Opa! Deu enroscada aqui. Vamos lá. Perfeito. Vamos esperar ele fazer o reconhecimento do disco. Ele reconhecendo, ele vai aparecer push start botão. Agora eu vou desligar e vou ligar na TV grande. Bom, continuando com o vídeo, Neo Geo CD Front Loader. Vamos ligar o mesmo. Pegar o controle. Se apertar o Start e o Select, ele cai nessa tela. Você poderá escolher a região do seu aparelho: japonês, americano, europeu e BR. Aperta o C, ele sai da tela. Aí ele começa o carregamento do jogo que está no compartimento, que é o jogo Fatal Fury. Tá. Pediu para apertar
o botão Start. Se apertar o botão C e D, ele abre a gaveta. Para fechar, C e D. Vamos deixar ele reconhecendo o jogo. Perfeito. Eu vou apertar o botão C, o botão Select e Start, que eu vou dar a opção de novo ali, ó, tá vendo? Agora vamos sair daqui apertando o C. Apertar Start, ele vai começar a fazer o carregamento do jogo. Aí eu vou dar um corte, quando tiver no finalzinho, aí eu volto de novo. Bom, aí é o jogo Fatal Fury. Se dentro do jogo você apertar Select Start, ele abre essa opção. Então você vem aqui para baixo, né, e vai escolhendo as opções. Beleza. Vou resetar o aparelho. Aperto o botão. Então veja que agora eu vou deixar ele subir a BIOS 3.3 oficial. Beleza? Então o aparelho ele entrou para mim, ligava, mas não tinha imagem, tá? O CI de memória RAM estava furado, fiz a troca do mesmo. A BIOS original do aparelho estava danificada, também fiz a troca da mesma. O soquete que eu coloquei na placa-mãe, o novo também. E fiz as trilhas e as ilhas aonde vai a BIOS do aparelho. Vamos apertar um pouco o pause aqui para não delongar o vídeo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se precisar de instalação de UniBIOS 3.3 oficial, eu tenho aqui. Para isso pode estar comprando comigo a BIOS e estar instalando aí, ou pode estar enviando um aparelho para que eu faça a instalação do mesmo. O aparelho está 100%. Vou deixar o aparelho em teste por algumas horas aqui e depois embalar e enviar para o cliente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como sempre, né? Me perdoe aí pelo erro de português, né? É claro, é notório. Mas faço o vídeo para mostrar assim para o cliente qual a real situação do aparelho dele, como o aparelho chegou, como o aparelho está indo. Então um abraço a todos aí que estão acompanhando o meu canal. Até a próxima.